E nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre essa cristandade que do século XV para XVI, que ela foi rachada, cindida, e mesmo cindida, dividida, ela também se expandiu pelo mundo, inclusive a América Latina. Okay? E vimos também semana passada, fizemos aqui um jogo de palavras entre cristandade, cristianismo e depois também, por fim, a cristianidade. Não é? E esse conceito de cristandade vai ser central aqui para o nosso curso. Tá? E fizemos uma distinção entre cristandade e cristianismo. Tá? E o que a gente vai fazer hoje é dar um panorama, um cenário de como que estava o cristianismo no Ocidente do século XVI ao século XVIII. Tá? A gente vai falar desse momento em que o cristianismo passou por uma crise, por um lado, e por uma renovação do outro, que foi a Reforma Protestante. E mesmo o catolicismo romano também passou por uma renovação. Quer dizer, o cristianismo em geral, ele passou por uma profunda transformação nos séculos XVI a XVIII, e a América Latina, ou a América, né, como um todo, foi inserida nesse desenvolvimento. Tá? Quando nós falamos de cristandade, né, e América Latina, século XVI, nós estamos situando no que a gente pode chamar de alvorecer da modernidade. Você já deve ter ouvido falar essa palavra. A modernidade é uma expressão cunhada, estabelecida, desde a partir de uma noção, né, de um pensamento mais no Ocidente, de que o período moderno da civilização humana foi iniciado. Tá? Essa é uma afirmação polêmica, né? Alguns dizem que nós estamos vivendo hoje a pós-modernidade. Okay? Mas essa modernidade, ela teve os seus primórdios a partir de transformações que aconteceram na Europa e que afetaram o mundo todo. Todo mundo foi. Né? E rapidamente eu vou aqui apontar para vocês algumas dessas transformações. E assim, a modernidade adveio de maneira permanente a partir de mudanças e transformações de paradigmas. Tá? De paradigmas. Né? Espero que quando eu fale a palavra paradigma, vocês tenham aqui uma noção. Okay? Então, os homens do século XVI e século XVII na Europa, as pessoas começaram a ficar conscientes, convictas de que elas estavam vivendo uma época que não era a época comparada à época anterior e nem à Idade Antiga. A Idade Antiga, na época da Grécia, da Roma, né, dos antigos, eles estavam vivendo um período moderno. Entre o moderno e o antigo, inventaram um período médio, a Idade Média. Okay? E eles estavam convictos que estavam vivendo numa modernidade. Então, quando falamos de modernidade, estamos falando, por um lado, realmente ocorreram transformações profundas na maneira da humanidade se entender, do homem se entender, da mulher também. E, por outro lado, a modernidade como uma invenção. Uma invenção. Né? Eu posso, por exemplo, chegar numa igreja e substituir um pastor que ficou lá há 30 anos. E eu chegar e falar assim, olha, o período do pastor é passado, é antigo, e eu sou um pastor moderno. Okay? É uma invenção que eu faço. Okay? Uma invenção. A Europa também fez isso, de certa forma. Tá? E eu vou pontuar aqui as mudanças paradigmáticas que aconteceram a partir do século XV para o XVI. Tá? O primeiro paradigma, que a gente chama de paradigma humanista, né, foi
que foi expresso, manifesto no Renascimento Cultural. Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, ele pode ser resumido como a mudança que trouxe de pensamento nas práticas da cultura, que colocaram o homem, né, o humano, como centro do universo. E, fazendo um contraste com o período anterior, na Idade Média, né, considerado teocêntrico, em que Deus está no centro, o Renascimento Cultural fez uma viragem de paradigma, e isso se expressou na arte, na escultura, na arquitetura, na literatura, na pintura, né? Sobretudo a partir da Itália. Há uma mudança de comportamento também, e de pensamento, e que a cultura foi essa expressão, renascimento cultural. Quando fala de renascimento, a ideia é que aquela cultura antiga, Grécia, Roma, o auge da cultura antiga, que era como um padrão, um modelo para essa civilização, ela renasce. O antigo renasce e se faz novo. E assim como na Grécia Antiga, não é? O homem foi colocado no centro, também agora ele volta a ter essa proeminência. Tá? Isso se reflete no pensamento político, se reflete no pensamento científico, okay? Na matemática, na física, no pensamento mais empirista, no racionalismo. Não é? E esse renascimento cultural, então, ele tem o seu lugar, e isso afeta diretamente a religião. Afeta a religião. Tá? O pensamento mais lógico, mais racional, não que não fosse antes, mas que agora a verdade passa a ser buscada a partir da experiência e não da revelação divina. A experiência passa a ser. Então, a observação dos fenômenos naturais, né, ela amassando o Newton, que cai de cima para baixo, ele descobre a lei da gravidade, a redescoberta da natureza como, né, um lugar, né, um espaço onde a relação com o humano é determinante, e o homem passa a descobrir a natureza e não ter medo da natureza. Quer dizer, se um raio cai no meu quintal, eu como um medieval pensava assim: Deus está irado comigo, Deus está vindo me castigar. Nesse alvorecer da modernidade, passa-se a pensar: bom, algum fenômeno aconteceu na natureza, e passa-se então a pensar a mesma coisa, mas a partir de outro paradigma. A gente vai voltar a falar um pouco disso no próximo slide, mas antes eu queria falar de uma outra transformação radical, profunda, que acontece, né, a partir da modernidade, a incidência do Estado moderno. Né, o Estado moderno. Século XIV, século XV, as chamadas monarquias, né, absolutistas estão aí se constituindo, mas a partir do 16 e do 17, esse Estado moderno vai se estabelecer, e se estabelece a partir de um pensamento político, de uma filosofia política que legitima esse Estado. O que a gente chamou de Estado, isso é uma coisa de século 17 para cá. Nós estamos aqui no 20, 21, 3 séculos. Antes as pessoas viviam ligadas ao seu lugar, à sua aldeia, ao seu feudo, à sua cidade. Não tinha uma noção de Estado. Né? Haviam diferentes línguas, culturas, tradições. O Estado moderno, então, é um fenômeno da modernidade, e ele está aí até hoje. E entender esse Estado moderno é fundamental para a história do cristianismo. Né? Porque o papado, centrado em Roma, vai fazer uma aliança com esse Estado moderno.
o Estado inglês, o Estado francês, o Estado italiano, o Estado espanhol, o Estado português, esse Estado, né, que é também império. E o protestantismo também vai ser até responsável pela emergência de alguns estados modernos, como na Escócia, por exemplo. Okay? O pensamento, o presbiterianismo na Escócia, o calvinismo presbiteriano na Escócia foi fundamental para o surgimento da Escócia como nação. A concepção presbiteriana é a concepção calvinista. John Knox está diretamente ligado ao surgimento do Estado moderno na Escócia. Então, é importantíssimo a gente entender isso daí, porque... E a cristandade, que é o conceito maior que a gente está falando, a cristandade ela é diretamente relacionada à existência do Estado moderno. Uma outra mudança também paradigmática é o que a gente chama o paradigma racionalista do iluminismo, né? Lá o nosso amigo Descartes, né? Eu penso, logo existo. Vejam que essa frase ela é fundamental. Primeiro que a existência ela vem depois do pensamento, ok? Eu penso e por isso eu existo. Em primeiro lugar, eu existo após o ato de pensar. Segundo lugar, eu penso. Eu é o indivíduo, ok? É o indivíduo. Nesse momento está se instituindo na Europa uma noção de eu, de subjetividade, de indivíduo, que não havia antes. E dirão alguns que o próprio protestantismo tem responsabilidade nesse advento do indivíduo. Quando ele fala assim, eu penso, logo existo, há uma lógica, é a primazia do pensamento, da razão. Não é creio, logo existo. O ponto de partida não é a fé, não é a revelação. O ponto de partida é a razão. A razão passa a ter, então, nesse paradigma iluminista, né, uma proeminência. Ela é que vai determinar agora as ações, o político, o cultural, e vai também determinar de alguma forma o próprio religioso, o próprio protestantismo. Esses três paradigmas, então, são fundamentais, mas não somente eles. Vamos passar para outros aqui e a gente vai falar mais do iluminismo depois. Essas gravuras aí mostram bem, são clássicas, né, bem conhecidas, né? Leonardo da Vinci, né, que pintou a Capela Sistina. Vejam que de um lado está o homem e do outro lado está Deus. Tanto Deus e o homem estão assim representados como figuras gregas, antigas, musculosas, né, tipo Apolo, ok? E vejam que o homem, Deus está fazendo um esforço agora para tocar o homem, não é o contrário, ok? Não é o contrário. Os anjos também são humanizados no céu, e o céu está muito próximo da terra. Essa gravura, essa pintura, ela é representativa dessa mudança de paradigma. Okay? Embora Deus esteja um pouco acima, o homem é do mesmo tamanho que Deus. Há abaixo também uma outra gravura de Leonardo da Vinci, em que agora o homem pode ser medido, pode ser mensurado, ele pode ser colocado dentro de padrões matemáticos, dentro da régua. Isso é uma mudança de mentalidade. Se a gente for pegar as gravuras da Idade Média, não há noção de perspectiva, não há noção de ponto de fuga, as proporções não existem. Agora há uma tentativa de reprodução do que é exato, do que é real, a partir da razão que é suficiente para fazê-lo.